Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Eu vou estar fazendo a exposição de acordo com a leitura do texto, devido o texto ser bastante extenso. Amém? Queridos irmãos, domingo retrasado, vimos a respeito de Estevão, o primeiro mártir. Estevão perante o Sinédrio. Estevão anunciando onde foram contratados duas testemunhas falsas para falar falsamente do que Estevão estava pregando e anunciando. Vimos também que o texto vai dizer que todos os que estavam sentados no Sinédrio, fixando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava cheio da presença do Senhor. Estevão estava anunciando e pregando a palavra do Senhor. Iremos continuar esse texto, ao qual Estevão vai contar brevemente a história do povo hebreu, do povo judeu, de como se deu e todas as coisas que o povo fez e deixou de fazer perante o Senhor. Por isso o texto começa nos dizendo: então o sumo sacerdote, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? O sumo sacerdote pergunta a Estevão se tudo isso que estão falando dele é verídico, se tudo aquilo que estão anunciando e dizendo ao seu respeito é verdadeiro. Interessante é que Estevão começa a pregar para aqueles homens. Estevão em nenhum momento vai dizer que não, o que eles estão falando é mentira, o que eles estão dizendo é falso testemunho, mas Estevão continua pregando e anunciando o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Por isso Estevão começa dizendo: Estevão respondeu, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Estevão, seu nome é um nome grego. Alguns estudiosos vão dizer que ele era um grego convertido ao judaísmo e por isso ele sauda aqueles como irmãos e pais. Por isso ele começa dizendo: irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Estevão está demonstrando o seu conhecimento da palavra. Estevão está demonstrando o seu conhecimento pela história, pela Bíblia, pois aqui ele vai anunciar e vai dizer diversos textos a qual os profetas falaram, a qual os profetas anunciaram. Então ele começa dizendo: em pais e irmãos e pais, ouve o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para essa terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Então Estevão faz questão de anunciar e dizer que a promessa de Deus a Abraão, Deus fez a promessa a ele quando nada ainda existia. Deus fez a promessa a Abraão quando ainda nem ele tinha filhos. Deus promete a Abraão que ele seria uma grande nação. Ele nem tinha filhos ainda, mas ele creu na promessa do Senhor. E às vezes em nossas vidas nós nos temos como Tomé. Nós queremos ver para crer, nós queremos ver para acreditar, e não acreditamos naquilo que o Senhor nos promete e nos garante. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que se esperam. Então a fé ela não é baseada em vistas, não é baseada em coisas que eu posso palpar, não é baseada em coisas que eu posso ver. Por isso Paulo vai dizer aos romanos a respeito de Abraão que ele foi salvo pela fé, pois ele creu na fé que o Senhor prometeu que ele seria uma grande nação. E por isso o texto continua nos dizendo: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E depois que seu pai morreu,
Deus o trouxe dali para esta terra, em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé. Ele volta para a sua terra, mas ali o Senhor não lhe dá herança, nem espaço para colocar o seu pé, mas prometeu que ele daria a terra como promessa, depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho, pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina na terra alheia, e que os escravizaria e maltratariam por 400 anos. Deus, quando chama Abraão, ele não mente para ele. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde te mostrarei, conte as estrelas dos céus, areias do mar, se és que pode contar. E Deus diz para ele: a sua descendência será estrangeira, a sua descendência será perseguida, sua descendência será maltratada, será escravizada. Mas mesmo assim, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para a terra onde o Senhor lhe mostrou. O Senhor prometeu a ele que ele seria uma grande nação, mas disse para ele: olha, o seu povo vai padecer, o seu povo vai ser escravo, o seu povo vai ficar 400 anos como escravo, vai passar por diversas coisas. Mas ele creu na promessa do Senhor. Mas muitas vezes em nossas vidas não acreditamos na promessa do Senhor, porque Senhor, é sofrido demais. Senhor, é muito difícil passar por isso. É muito complicado. E acaba não se colocando na vontade de Deus. Mas eu punirei a nação que o tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles saíram e me cultuarão neste lugar. Deus dá a promessa a Abraão, mas ele diz: olha, vocês vão ser escravos, mas não tem problema não. Eu vou punir quem fez vocês escravos. Isso te conforta? Você ficaria feliz e falar: não tem problema não, Senhor, você é escravo, mas a pessoa que me escravizou vai pagar. Deus fala para Abraão: mas eu punirei a nação que o tiveres escravizado, disse Deus. Depois disso eles sairão e me cultuarão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou. Ao 8º dia, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, vem de José para o Egito. Mas Deus estava com ele, livrou de toda a tribulação e deu-lhe graças e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Interessante é que Estevão está anunciando, dizendo que sempre que se levanta alguém como líder diante do povo de Israel, sempre quando Deus levanta alguém diante do povo de Israel, se nós formos olhar para a história de José, ele tem um sonho onde o seu peixe era maior do que os seus irmãos, e os peixes adoravam a ele, e a lua se curvava, e o sol se curvava perante ele. E quando Deus levanta alguém, o povo sempre quer destruir e jogar a pessoa a perder. O que Estevão está dizendo àquele povo, que este povo é um povo de dura cerviz. O que Estevão está dizendo ao povo hebreu, que não é de hoje o que eles estão fazendo, não é de agora o que está acontecendo, é antes dos pais da fé de Abraão, é antes das 12 tribos, é antes de tudo isso. Então Estevão está contando a história, dizendo que os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus estava com ele. Deus estava com José. Os patriarcas, os pais da fé, Estevão está dizendo para os hebreus: olha, os seus pais na fé tiveram inveja do seu irmão e o venderam para o Egito, o venderam para Faraó. Mas Deus livrou de todas as tribulações e deu-lhe graças e sabedoria perante Faraó, rei dos egípcios.
que constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. E houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá, pela primeira vez. E na segunda vez, José, se revelou aos seus irmãos, e suas famílias foi conhecida pelo faraó. E então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e os nossos pais. Estevão está mostrando que ele conhecia a história do povo judeu. Estevão está demonstrando que ele conhecia a história, ele não estava falando de nada que ele não havia conhecido. Ele não está falando de nada que ele não havia acreditado e cumprido. Por isso ele está dizendo toda a história de que aconteceu. Jacó desceu ao Egito, onde morreu e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados ao sepulcro de Abraão. Havia comprado por certo preço em prata, dos filhos de Amor, em Siquém. E então se aproximavam o tempo da promessa que Deus faria a Abraão. O povo crescia e se multiplicava no Egito. Então, Estevão está dizendo que Deus começou a cumprir a obra com o povo exilado no Egito. E o povo começa a crescer, começa a se multiplicar. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os e abandonaram seus filhos para que não vivessem. Naquela época nasce Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses em casa do seu pai. Depois de ser abandonado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como filho. Então o Senhor está dizendo sobre Moisés, está anunciando a história de Moisés. Lembra que o rei começa a perseguir, matar todos os meninos, e ali Moisés é criado 3 meses com os seus pais, escondido, mas por medo de o menino morrer, a sua mãe coloca ele à margem do rio, e a filha de Faraó vai ali se banhar e encontra o menino e o cria. Então, assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderosa em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o opressor, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria a liberdade, mas eles não entenderam. Então Deus levanta Moisés ao povo hebreu, mas eles não receberam. E ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele, Deus lhe daria a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximando-se de alguns deles, quando brigavam, os quais pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, porque maltratais uns aos outros. Mas o que feriu o seu próximo, o empurrou, dizendo: quem te mandou líder e juiz sobre nós? Moisés se levanta, dizendo: olha, vamos parar com isso, vocês são irmãos, vão estar brigando. E eles dizem: quem te levantou líder e juiz sobre nós? Estevão está anunciando e dizendo que diversas vezes Deus tentou corrigir o povo. Diversas vezes Deus tentou fazer com que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Diversas vezes Deus deu oportunidades para que o povo aceitasse verdadeiramente a Deus. Mas o povo decidiu viver a sua idolatria. Por acaso quereis matar-me como ontem matastes o egípcio? O homem não só disse a ele sobre ele ser líder ou juiz sobre eles, mas
por acaso você também quer me matar, assim como você matou o egípcio? Então, diante dessas palavras, Moisés fugiu, tornando-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passando mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. E vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. E este Moisés, a quem lhe rejeitaram, dizendo: quem te tornou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi esse que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Então, Estevão está dizendo: vocês estão dizendo que eu estou blasfemando contra a lei, estou dizendo contra a lei de Moisés. Mas foi o próprio Moisés que disse que os israelitas: Deus nos levantará dentre vós, irmão, um profeta como eu. Foi o próprio Moisés que anuncia a vinda de Cristo Jesus. O próprio Moisés que anuncia a vinda do Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. Foi o próprio Moisés que anunciou Cristo Jesus. Este é o que esteve na congregação, no deserto, com anjos, que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-la a vós. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito. Moisés tira o povo do Egito junto com Deus, mas o povo decide voltar para o Egito. O povo, quando se encontra ao Mar Vermelho, de frente ao Mar Vermelho, começa a murmurar e dizer: tu nos trouxesse para cá para morrer. Perante esse mar, era melhor nós estarmos lá. Mas Moisés clama a Deus e Deus manda ele tocar no mar, e o mar se abre, o povo atravessa, e o mar se fecha, assim consumindo todo o povo do Egito. Mas o povo começa a ser sustentado por Deus no deserto, começa a receber o maná, mas o maná não é mais suficiente. Bom eram as cebolas que tinham no Egito, bom eram as coisas que tinham lá. A comida do Egito era boa demais, as coisas que tinham lá eram boas demais. O povo nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá e aquilo que Deus derrama sobre a vida. O que Estevão está dizendo que aquele povo era um povo que estava sempre matando os seus profetas, era um povo que estava sempre buscando o seu eu, sempre buscando a sua vontade, sempre buscando o seu querer, sempre buscando fazer aquilo que lhe atrai. E foi ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitando-no, e na verdade desejaram voltar para o Egito. Estevão está dizendo: vocês se gabam por dizer eu sou o povo de Deus, eu sou o povo que tem a lei do Senhor, eu sou o povo escolhido por Deus, mas todo momento que você pode, você escolhe a Babilônia. Todo momento que você pode, você decide voltar para o Egito. Todo momento que você pode, você decide voltar para o pecado, voltar para as coisas imundas desse mundo. O
Que Estevão está dizendo àquele povo: olha, vocês se dizem povo de Deus, se dizem guardadores da lei, se dizem servos de Cristo, de Deus, o vivo, mas todo momento vocês decidem se voltar contra Deus. Está aí a história. Estevão está dizendo: a história está aí, não sou eu que estou dizendo, não, a palavra que nos conta. A Bíblia que nos diz a respeito da história do povo hebreu: todo momento o povo decide se voltar contra Deus. E Deus castiga o povo, e o povo vai, se arrepende, Deus volta, e o povo vai de novo, e assim sucessivamente, diversas vezes. Que Estevão está dizendo que eles rejeitaram esse Moisés, que eles estão dizendo para ele: olha, você está querendo ir contra a lei de Moisés? Estevão está dizendo: foi vocês que já se voltaram contra ele há muito tempo. Estevão está dizendo para eles: olha, vocês estão dizendo, estão me culpando por eu estar transgredindo a lei, mas seus pais fizeram isso, seu povo fez isso, decidiu voltar para o Egito, pedindo a Arão: dize-nos, faze-nos deuses, que possamos ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito. Moisés demora 40 dias no monte, e o Senhor está ali escrevendo a lei para entregar a Moisés, e o povo se corrompe. Olha, esse Moisés já morreu, esse Moisés aí já se perdeu, e o que vai ser de nós? Não, faz um Deus para a gente aí, que a gente vai adorar. E em nossas vidas não é diferente. Às vezes criamos deuses diante de Deus em nossas vidas. Às vezes a nossa família é um Deus diante de Deus. Às vezes a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, os nossos bens, nossos status são deuses diante de Deus. Não, eu preciso ter, preciso possuir. Logo na minha vez eu vou ser pobre. Todo mundo foi rico na Bíblia. Porque na minha vez eu vou ser pobre. Não preciso possuir, não que você não possa, não que você não deva, mas isso não precisa ser, não pode ser a prioridade em sua vida. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que aonde está o tesouro, ali estará o seu coração. O que você tem de mais precioso em sua vida é o seu Deus em sua vida. O que você tem de mais precioso em sua vida, esse é o seu Deus em sua vida. E por isso, Estevão continua dizendo em Moisés, que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias eles fizeram um bezerro, oferecendo sacrifício a ídolos, e os festejando com obras das boas mãos. Mas Deus se manifestou deles, se afastou deles, e os entregou ao culto dos astros do céu. E como está escrito no livro dos profetas: foi a mim que oferecesse sacrifício, ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Estevão está dizendo: olha, a palavra diz, o profeta vai dizer, e o próprio Senhor diz para o povo e diz assim: acaso foi a mim que vocês fizeram ofertas, oferendas por 40 anos no deserto? O povo decidiu se afastar de Deus. O povo foi tirado da escravidão, foi levado ao deserto, maná caía do céu, água jorrava da rocha, e o povo decide: esse Deus não presta mais para mim. Eu quero as cebolas. Não, eu quero aquele pão quentinho que saía todos os dias lá. Isso aqui não é suficiente, não. As pessoas trocam Deus por um prato de imundícia. Pessoas têm trocado o Senhor por um prato de lentilhas que o mundo pode lhes dar. As pessoas têm trocado Deus pelo seu eu e a sua vontade. Estevão está dizendo: olha, vocês estão aí dizendo contra mim que eu estou pregando contra a lei mosaica, mas vocês nunca obedeceram a lei. Vocês nunca foram esse santo todo. Vocês nunca foram esse povo tão fiel. Mas Deus se afastou deles e entregou aos cultos de astros do céu, como está escrito no livro de profeta. E
foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque, que a estrela de Deus, Renfá, figuras que fizestes para adorá-las, assim eu vos exilei para além da Babilônia. Ele está dizendo que eles fizeram uma tenda, um templo, que era uma tenda que era móvel, para Moloque, para o Deus Moloque. E eles adoravam o Deus Moloque, adoravam o Deus Rafá, adoravam a diversos deuses. Por isso Deus exilou eles além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais, no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Ele está dizendo sobre a Arca da Aliança, a qual o Senhor ordena ao Moisés que faça daquela medida, daquela forma, e que coloque ali dentro o cajado de Moisés, coloque ali os alimentos que o Senhor derrama, e ali o Senhor, ele está dizendo aqui sobre esse tabernáculo, que o Senhor diz que ele viveria no meio do seu povo, que ele habitaria no meio do seu povo, que ele estaria no meio do seu povo, e por isso ele diz a Moisés para criar a Arca da Aliança, para que ele habitasse no meio do seu povo. Deus habitou no meio do povo, mas mesmo assim, Estevão vai dizer que aquele povo escolheu viver a sua pecaminosidade. Tendo recebido nossos pais, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsara da presença dos nossos pais até o dia de Davi. E este recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Então Davi pede a Deus: Senhor, eu posso edificar um templo ao seu nome? Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor, ou qual lugar do meu resplendor? Então o Estevão está dizendo: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele mesmo diz em sua palavra. Só que estou dizendo não. É a palavra de Deus que diz que ele, o céu é o seu trono e a terra é a estrada dos seus pés. Então, que casa me edificarias? O homem se acha astuto demais. O homem se acha poderoso demais. O homem se acha entendedor demais. Mas basta um vírusinho que ninguém vê e destrói diversas pessoas. Nos achamos fortes, nos achamos conhecedores, nos achamos mestres das nossas vidas, senhores das nossas vidas, mas basta uma coisa que a gente nem vê, nos ataca, nos deixa caído. A pandemia está aí para nos mostrar quantas pessoas morreram por um vírus que ninguém via, ninguém enxergava, mas muitas pessoas padeceram e morreram. Quão poderoso é o homem! Homens, não foi a minha mão que fez todas essas coisas? O Senhor está dizendo: como pode vocês dizer, eu vou fazer uma casa para o Senhor? Não fui eu que fiz o mundo todo? Não fui eu que fiz tudo isso? Como você pode dizer, não, vou fazer uma casa para o Senhor? Tudo aqui é meu. O que você tem aqui? Deus está dizendo, e disse através dos profetas, isso aqui, povo: não foi a minha mão que fez todas essas coisas. Deus está dizendo: vocês querem levantar uma casa para mim? Eu que construí o universo, eu que criei todas as coisas. Vocês querem agora dizer: não, nós vamos fazer um lugarzinho para o Senhor, porque nós somos bonzinhos demais.
homens teimosos e incrédulos, de coração e ouvidos, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resististes ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Estevão está dizendo: vocês estão resistindo e sempre resistiram ao Espírito Santo. Vivem uma vida dizendo: eu sou cristão, eu sou judeu, eu possuo a lei de Deus, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu guardo os mandamentos, eu faço, eu aconteço. Mas vive na religiosidade. Viviam uma vida religiosa sem Deus. Viviam uma vida religiosa sem Deus. O interessante é que muitas igrejas, muitas pessoas vão orar e dizer: Senhor, que a sua igreja não seja perseguida, que a igreja não seja perseguida. Ao contrário, devemos orar: Senhor, que nós não venhamos ser perseguidores dos nossos irmãos. Queremos que a igreja do Senhor não seja perseguida, mas muitas vezes nos levantamos para perseguir pessoas por não entender ou não acreditar na doutrina, na palavra. O que Estevão está dizendo: vocês estão se dizendo santos demais, mas vocês não passam de nada disso. Vocês estão se dizendo protetores da lei de Deus, mas vocês não dão ouvido ao Espírito Santo. Vocês não têm dado ouvido ao Espírito Santo, têm decidido viver o seu eu, a sua vontade. Não, eu sou cristão, mas têm vivido uma vida religiosa, afastada de Deus. Assim como aqueles homens, Jesus vai dizer: com a minha boca, com a sua boca, me louva, mas o seu coração está longe de mim. Pessoas têm o coração afastado do Senhor, mas está todos os dias no culto, louvando e adorando o Senhor, mas não tem mais encontro, não tem mais transformação. Porque quando você encontra Cristo Jesus, algo precisa mudar em sua vida. Quando você encontra verdadeiramente Cristo Jesus, precisa haver transformação em sua vida. Porque não existe mudança sem transformação, não existe conversão sem transformação. Se a sua vida não mudou, você verdadeiramente não foi encontrado em Cristo Jesus. Se você continua fazendo as práticas pecaminosas, vivendo no erro, vivendo no pecado, e isso não te incomoda, Deus não mudou a sua vida. Por isso Estevão está dizendo: homens teimosos, incrédulos, incircuncisos de coração e ouvidos, vocês dizem ser circuncidados ao 8º dia, fui separado por Deus, mas o coração está longe. O coração e ouvido está longe de Deus. Vai sempre resistir ao Espírito Santo, como dizemos ao vosso Espírito, aos vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Ele está dizendo: olha para a história. Que profeta vossos pais não perseguiram? Quais profetas o Senhor levantou e vocês não os mataram e não perseguiram? Qual foi os profetas? Fala para mim. Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Estevão agora está falando sobre Cristo Jesus. Vocês perseguiram aqueles que anunciavam a vinda de Cristo Jesus e também perseguiram a Cristo Jesus, a qual vocês são homicidas. Vós sois traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por meio de anjos, não a guardastes. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. O ser humano não quer ouvir a verdade. Muitos estão buscando profetas para o seu próprio eu, como se tivessem comichão no ouvido, para sentir alegria. Não, eu preciso ouvir palavras doces. Eu preciso ouvir coisas que
vai dizer que eu vou crescer, eu vou desenvolver. Nós vamos ver esse texto de três formas diferentes. O que nos distingue das outras denominações, ele distingue todas as denominações, é a exegese do texto. É a aplicação do texto, é o que eu pego do texto para aplicar. O que nos distingue é isso das outras denominações e religiões. Cada um usa aquilo que bem lhe atrai, que ele quer, não o que a palavra está dizendo. Por isso que nós, aqui em nossa igreja, preferimos ler o texto e explicar de acordo com o contexto histórico de que o Senhor quis dizer e anunciou aqui. Por isso ele está dizendo, ouvindo isso, eles se enfureceram, e o coração rangiam dentes contra Estevão. As pessoas queriam matar Estevão. Seu coração, seus dentes começavam a rangir, porque a verdade era pesada demais para eles aceitar. Talvez você se encontre aqui nesta noite e está dizendo, olha, fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra é toda para fulano. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor quer falar contigo. Vivemos nossa vida e trabalhamos, fazemos diversas coisas, e a gente às vezes está no trabalho e pensa assim, olha, quando eu chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer uma comida, vou assistir uma série, vou ver um filme, vou ficar com a minha esposa, conversar com ela, vou fazer alguma coisa. Mas dificilmente alguém sai do seu trabalho e diz assim, eu vou para casa e vou largar tudo e vou orar e buscar a presença do Senhor. Dificilmente queremos ter um encontro com Deus. Queremos nos distrair, pois o mundo é pesado demais, as dificuldades é difícil demais, as coisas que nós temos passado é muito complicado. Então eu preciso ocupar a minha mente, distrair, e deixamos Cristo de lado em nossas vidas. Mas basta uma dor de barriga, uma doença, algo que nós estamos prostrados aos pés da cruz. Basta acontecer alguma coisa que a gente lembra logo, já sei, Jesus, aquele milagroso que pode mudar. Deixamos de ter intimidade todos os dias com o Senhor. Mas quando precisamos, não, o Senhor está lá sempre de braços abertos para nos ouvir, né? Não é o que fala? Deus está sempre de braços abertos, esperando lá no Rio de Janeiro, está de braços abertos ali na Lapa, está lá de braços abertos lá. E as pessoas falam, não, eu posso fazer o que for, porque muitos dizem, vem como estás. Né? Não, diz lá, vem como estás. A minha Bíblia diz, vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque quando você chega em Cristo Jesus, algo em sua vida precisa mudar. Quando você verdadeiramente tem um encontro em Cristo Jesus, algo precisa morrer. Por isso Cristo Jesus diz, aquele que quer vir com a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vós que recebeis a lei por meio de anjo. Estevão, e ouvindo isso, eles se enfureceram. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e os olhos fixados no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Podemos tirar três entendimentos desse texto, ou três tipos de pregação. Uma, se você é fiel ao Senhor, conhecedor da palavra, muitas vezes você irá pregar, irá anunciar, mas não irão te ouvir. Mas não se preocupe não, o Senhor irá te honrar, o Senhor abrirá os céus perante você. Podemos também ter a interpretação desse texto, como ele nos ensina e nos fala, que Estevão está dizendo para o povo de dura cerviz, volte para Deus, volte a buscar a santidade, pois sem a qual ninguém verá a Deus. É o que o texto está dizendo. Talvez você se encontre aqui e diz assim, não pastor, a minha vida parece mais com Estevão. Amém, irmão.
Mas se a sua vida parece aqui com esses fariseus, peça perdão ao Senhor, Ele é misericordioso para te salvar e mudar a sua vida. Posso pegar esse texto também e ter uma pregação e dizer: irmãos, hoje é noite de céus abertos neste lugar. Deus está aqui para te dar a resposta. Deus está aqui para mudar a sua vida. Deus está aqui para fazer o céu se abrir sobre a sua vida. E qual é a forma verdadeira? O texto vai continuar nos dizendo: e endurecendo-os e o empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E os testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que logo após será Paulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado, tendo dito isso, adormeceu. Você teria esse pensamento? Se alguém te desse um bofetão, você oraria e falaria: Senhor, abençoa ele. Senhor, ele não sabe o que está fazendo. Ou você oraria: Senhor, mata esse. A palavra diz que aquele que tocar no ungido do Senhor. Ou você oraria e falava: Senhor, perdoa ele, Senhor. Ele é incrédulo, não sabe o que faz. Ou você falava: não, eu sou crente, mas não tem sangue de barata não, irmão. É o evangelho que estão vivendo hoje, irmão. Não, eu sou crente, mas os meus hormônios não são convertidos. Meu facão não é convertido, o pessoal diz por aí. Se a sua vida está igual ao Estevão, glória a Deus. O Senhor volte para você amanhã. Mas se a sua vida não está como esta, que nós possamos orar ao Senhor. Quero te convidar neste momento a se colocar de joelho, você que pode. Você que não pode ficar sentado nesse banco, só abaixe sua cabeça.